a gente tem o desejo. Só que também, por um outro lado, a gente tem o medo de que essas máquinas, de alguma maneira, tomem o nosso espaço, o nosso valor, a nossa função. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do UOL Líderes. Eu sou Mariana Desidério e o nosso convidado hoje é Denis Pineda, diretor da Universal Robots na América Latina. A Universal Robots é uma empresa de origem dinamarquesa que fabrica robôs. Em 2023, teve receita global de 300 milhões de dólares. Denis, seja bem-vindo. Obrigado, Mariana. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Denis, explica para quem está nos acompanhando o que a Universal Robots faz. A Universal Robots é fabricante de robôs colaborativos, pioneira nessa tecnologia e líder de mercado. E qual que é a solução mais inovadora que vocês têm hoje? Assim? O que está na ponta de lança? Bom, a robótica colaborativa é uma tecnologia que surgiu há aproximadamente 50 anos. O primeiro robô industrial foi instalado em 1973. A robótica colaborativa, como a gente conhece ela atualmente, é uma tecnologia mais recente. A companhia foi fundada em 2005 e o primeiro robô industrial colaborativo foi vendido em 2008. Buscando ser bastante sintético na diferença entre um robô industrial convencional e um robô industrial colaborativo, o primeiro aspecto é a questão da segurança embarcada. Robôs colaborativos podem compartilhar o espaço de trabalho junto com os operadores, graças às soluções de segurança que têm embarcadas no produto e que, por exemplo, permitem que o braço robótico detecte a interrupção da trajetória e possa controlar o movimento para não vir a machucar a pessoa que estiver compartilhando o espaço junto com o robô. Depois disso, a gente tem alguns outros aspectos a respeito dos robôs colaborativos que dizem respeito à usabilidade, uma interface mais amigável, uma interface de programação mais intuitiva que permite com que a programação desses robôs lançados e desenvolvidos a partir de 2008 tenha um uso menos complexo do que a robótica industrial convencional. É mais amigável para o ser humano mexer com ele, é isso? Exatamente. Então, como diz a minha filha, né, o iPad do robô, ou a interface que a gente usa para programar o robô, ela tem um software mais intuitivo e menos complexo de ser usado. E a gente fala também amigável justamente pelo fato de ter dispositivos de segurança que, desde que bem configurados e de acordo com uma apreciação de risco, eles não vão causar dano à pessoa que esteja compartilhando o espaço. Então, quando a gente pensa, né, numa fábrica ou numa fábrica de carros, como é o mais comum da gente imaginar robôs, os robôs tradicionais estão sempre dentro de jaulas, grades, paredes, né, para evitar que a pessoa acabe entrando dentro do espaço de trabalho do robô. O robô colaborativo já permite que a pessoa compartilhe o espaço de trabalho junto com o robô. E em quais indústrias esses produtos são mais usados? Bom, a indústria automotiva no mundo inteiro é a indústria que mais consome robôs e não é diferente aqui no Brasil. Então a indústria automotiva acaba consumindo mais da metade dos robôs industriais que são consumidos aqui no Brasil. Na Ásia existem alguns países onde a indústria eletrônica consome uma quantidade maior de robôs, mas não é o nosso caso. Atualmente temos também visto muitas soluções sendo requeridas na indústria de alimentos, na indústria de bebidas, cosméticos, produtos de limpeza e também a indústria farmacêutica. E o que a gente deve esperar nesse campo da robotização da produção para daqui 5, 10 anos? Para onde que a gente está caminhando?
Bom, vou usar como referência alguns dados da Federação Internacional de Robótica, ou IFR. Essa federação, ela consolida todos os dados da indústria e fornece relatórios, em geral, próximos ao final do ano. Então, os dados que eu vou usar foram publicados em 2023, são referentes ao mercado em 2022. O consumo de robôs industriais no mundo segue crescendo. Em 2022, o mundo consumiu 553 mil robôs. O Brasil teve sempre segundo a IFR, um consumo de aproximadamente 1.800 unidades. Eu sempre faço uma comparação com o México, né, um mercado que eu acabo atuando de maneira muito próxima. O México tem um mercado 3 vezes maior que o mercado brasileiro, né? Então, no mesmo período foram aproximadamente 6 mil robôs. Porém, o mais impressionante dos dados de 2022 é que a China acabou consumindo 290 mil robôs no mesmo período. Então, pela primeira vez, a China consumiu mais de 50% dos robôs. Pensando daqui a 5 anos adiante, o que a gente pode esperar? Primeiro, que a China continue em franca e acelerada expansão do uso de robôs industriais. Os principais motivadores para a instalação de robôs, vamos dizer, na Europa e na América do Norte, são fenômenos sociais ligados ao envelhecimento da população e à redução da população ativa, né, para trabalhar na manufatura. Então, a gente tem questões de demanda diferenciadas quando a gente olha para a China, para a Europa e para a América do Norte. A outra variável muito importante que eu espero ver cada vez mais presente quando a gente pensa em robótica industrial é a questão da adoção da inteligência artificial nos processos de integração e de desenvolvimento de sistemas robotizados. Se você me permitir explicar um pouquinho melhor, o tradicional hoje, quando a gente pensa em programar um robô, é o que a gente chama de programação de trajetória ponto a ponto. Ou seja, eu tenho um braço robótico de 3, 4, 5, 7 eixos e a gente vai, né, programar do ponto A para o ponto B. Imagina que você vai ter um robô colocando caixas de uma esteira num pallet, então ele vai pegar, né, as caixas individualmente ou em grupos de 2 ou 3 caixas e começar a acomodar essas caixas montando o mosaico do pallet. É normal hoje fazer essa programação ponto a ponto. Já existem soluções de programação que montam esse mosaico, mas o que a gente vai ver no futuro é a diminuição desse processo de programação linear e o fato da gente ter soluções de inteligência artificial fazendo a programação dos sistemas robotizados. E aí, qual que é a diferença para o que a gente tem hoje? A grande diferença é que o programador hoje monta uma programação linear, monta um script, e que a partir da junção de diversas tecnologias, ou seja, não só robótica, mas mais processadores e câmeras, a gente tenha, por exemplo, o programador montando um prompt explicando qual é a tarefa e a partir disso um sistema de inteligência artificial montando todas as linhas de programação para que o robô possa executar a tarefa de maneira completa. E você falou um dado que eu achei impressionante. A China, em 2022, consumiu 290 mil robôs, enquanto o Brasil, 1.800, é isso? Exatamente. 1.858 robôs industriais
né? Eu estou falando não só da Universal Robots, mas de todas as marcas que fornecem robôs aqui no país. Como que a evolução desses robôs ela vai impactar o emprego nas indústrias, por exemplo? É uma preocupação muito genuína e muito comum que você está, muito recorrente que você está trazendo. A gente sempre escuta essa pergunta e essa preocupação quando a gente está em alguma visita. Quando a gente pensa em robótica, eu acho que a gente pode pensar em sentimentos muito antigos que o homem carrega consigo, né? O primeiro é a vontade de ter máquinas que façam o nosso trabalho. A gente tem referências históricas desde o Império Bizantino, com um desenho de uma fonte que podia lavar as louças, ou o relógio cósmico de Sun Tzu, ainda na antiguidade, ou através dos desenhos de Leonardo da Vinci, com as tantas máquinas que ele imaginou. E o termo robô, ele na verdade não vem da tecnologia, ele vem da dramaturgia. Ele vem de uma peça, ele vem de um autor polonês, se não me falha a memória, Karol Čapek, que na década de 20 escreveu uma peça em torno dos robôs, que eram seres humanos mais fortes que nós, porém sem sentimentos, e que faziam as tarefas que a gente não tinha desejo de fazer. E toda o enredo dessa peça, ela vai ao redor do conflito no momento que os robôs passam a ter sentimentos e a querer coisas. Então, assim, nosso desejo, e eu como bom amante de Star Wars, né, e dos tantos robôs da saga também, desde criança gostava muito dessa imagem. Então, a gente tem o desejo, só que também, por um outro lado, a gente tem o medo de que essas máquinas, de alguma maneira, tomem o nosso espaço, o nosso valor, a nossa função. Um filme que eu assisti várias vezes com as minhas filhas nos últimos tempos, A Fantástica Fábrica de Chocolate, já a versão de Tim Burton dos anos 90, né? Ele justamente narra o que acontece com uma fábrica quando as pessoas vão embora, quando as pessoas são... O papel, né, o trabalho das pessoas é tomado, no caso desse filme, pelos Umpa-Lumpas, mas tudo está ao redor, né, de querer entregar uma função e depois sentir medo de entregar essa função. Bom, fantasias e sentimentos à parte, existe muita estatística, muitos dados acadêmicos e que comprovam que toda vez que a implementação de robótica sobe, o emprego sobe junto. Então, eu normalmente uso dados de pesquisadores espanhóis, de um estudo que foi publicado em 2019, que mostra justamente um estudo de 20 anos, no qual eles acompanharam empresas que adotaram e que não adotaram robótica dentro desse período. E é notável que as empresas que adotaram a robótica no meio da década de 90, em comparação com outro grupo, cresceram mais de 45% o número de postos de trabalho, enquanto que as empresas que não adotam justamente perderam postos de trabalho. O que está acontecendo na China hoje é justamente o fato de que faz parte do plano econômico quinquenal da China a instalação de 1 milhão de robôs em 5 anos. Então, a China já vem há 3 anos com esse plano, né? Em 2022 eles instalaram 290 mil robôs, eles vão atingir essa marca de 1 milhão de robôs em 5 anos, e para mim é evidente de que o efeito que eles estão procurando a longo prazo é justamente ganho de eficiência, ganho de produtividade, melhoria dos processos para justamente continuar crescendo a economia chinesa e permitindo que os produtos chineses sejam cada vez mais competitivos. E aí, uma empresa que adota robôs aumenta o número de funcionários, de empregados, em outras funções?
Esse estudo dos pesquisadores espanhóis, ele cita justamente isso, que as economias geradas a médio e longo prazo pela robótica são reinvestidas dentro da companhia. Então, além do processo de reinvestimento, o que também é percebido é que a partir da introdução de uma nova tecnologia, a qualidade técnica das equipes de engenharia, de manutenção e de processo, ela acaba subindo. E esse processo de aprender, errar, corrigir, melhorar, aprender, errar, melhorar e corrigir é o que a longo prazo leva as empresas ao aumento do valor agregado. E pensando, então, imagino que as empresas vão precisar de mão de obra um pouco mais qualificada do que aquela que fazia aquele trabalho que o robô vai passar a fazer. Cada vez mais. Eu costumo dizer que muito antes do investimento em um robô, é necessário investir em formação de gente, é necessário investir em cultura da empresa para que as pessoas estejam prontas, abertas e receptivas à introdução de uma nova tecnologia dentro da fábrica. Caso contrário, acontece, a gente já viu casos onde há um processo de sabotagem de uma nova tecnologia. Porém, toda vez em que se investe em formação, se investe em treinamento, quando a tecnologia chega, as pessoas estão prontas para absorver, implementar e fazer assegurar com que aquela nova tecnologia seja cada vez melhor utilizada. Programa maravilhoso da Maria Ribeiro. Estamos aqui na Barra, numa van. Tá chacoalhando? Tá chacoalhando. Agora, quem disse que isso não é conceito? Quem disse que isso não é do jeito do programa? Não! Contar de novo? Conta de novo. Meu Deus, é muita história. Trabalha. O Maria Vai com os Outros é um programa andarilho. Aí já cria um conflito, uma confusãozinha. Não é aquele programa da câmera parada. Maria Ribeiro, essa gata que sensualiza. E é isso aí. Ó a buzina, a vida é maravilhosa. O que a gente pode dizer numa entrevista que possa ser útil para as pessoas? Quantos novinhos você já Gente, pegou? Você pegou uns 2 bons. Tirou a camisa, tá, gente, para colocar o microfone. Eu não vou mentir para vocês. Eu dei uma olhada. Olha, fizemos novela em... Gente, nossa, eu não lembro mesmo. 1995. Ela tá aqui, programa, ouvindo aqui, vendo a luz, ligada em tudo. Jogando essa energia. Que os anos 80, entendeu? Criaram. Ninguém separa. Maria Vai com os Outros, toda quinta no YouTube de Universa e também no canal UOL. E você falou de Star Wars, né? A gente vai ter robô, assim, um robozinho amigo, um robozinho que faz as nossas funções, assim, com carinha de robô? Olha, eu tenho a felicidade de estar na Universal Robots desde 2016. Quando eu entrei na companhia, ainda era uma companhia de aproximadamente 300 funcionários. Hoje somos um pouco mais de 1.000 funcionários. Posso dizer que somos a maior equipe do mundo trabalhando com robótica colaborativa e, infelizmente, os robôs humanoides, né, que é o que você está me dizendo, um robô com uma carinha de gente, não estão dentro do portfólio que a UR trabalha. Porém, como a gente viu nos últimos anos, em algum momento se falar muito de robótica colaborativa, e a gente está vendo desde o meio do ano passado muita discussão em volta de inteligência artificial, Gen AI e assim por diante, e suas tantas variantes. As discussões ao redor
de robôs humanoides, elas vão chegar em muito pouco tempo. Então, eu acho que os vídeos da Boston Dynamics, né, são muito comuns. É uma empresa que já vem há mais de 20 anos trabalhando com esse tipo de tecnologia, mas hoje já existem aproximadamente 10 empresas na América, na Europa e na Ásia, trabalhando com robôs humanoides já de maneira muito avançada. Inclusive, a gente tem visto já montadoras fazendo grandes investimentos montadoras de veículos, digo, né, fazendo grandes investimentos para avançar também dentro dessa área de robôs humanoides. Então é só uma questão de tempo para a gente começar a ver esses novos equipamentos andando ao redor da gente. E você imagina que as pessoas vão... A gente está falando bastante do uso de robôs na indústria, né? Você imagina que as pessoas vão, daqui a uns anos, vão ter robôs nas suas casas? Uma coisa assim, de uma assistência mais pessoal, mais familiar, mais... Olha, eu tenho certeza que sim. Tenho um pouco de dificuldade em precisar ainda quanto tempo isso vai demorar para acontecer. Quando a gente pensa na robótica industrial, a gente já está vendo a migração da robótica, né, dos braços robóticos para a indústria logística. Então, já é cada vez mais comum você ter braços robóticos também dentro da operação logística e com os centros de distribuição, né, de consolidação ou de desconsolidação de cargas, né, nos centros, por exemplo, da Amazon na América do Norte, já é bastante comum você ter robôs na área de preparação de compras, né? Cada uma tem a sua lista de itens, né? Então isso já está acontecendo. Quando a gente olha para a indústria de prestação de serviço de alimentos, os restaurantes, tanto restaurantes abertos ao público, quanto restaurantes corporativos, quanto fábricas de comida pronta, a questão da gente ter robôs trabalhando dentro desses processos, ela é iminente. Nós já vimos, eu acho que uns anos atrás teve um vídeo bastante viral de um robô virando hambúrgueres, né? A gente sabe que isso foi muito bonito na época e gerou muita discussão, e a gente sabe que não deu muito certo porque o processo robótico em si requer certa estabilidade, tanto de entrada de produto quanto de saída. Então não adianta ter um robô virando hambúrguer se o processo de entrada e de saída depende de alguém que pode demorar um pouco mais, um pouco menos e atrapalhar esse fluxo. Só que essa realidade de ter robôs, por exemplo, dentro da indústria de preparação de alimentos, ela também também é uma tendência que vai chegar em pouco tempo. E quais são os planos de vocês para o Brasil? Tem investimentos previstos? O que vocês estão planejando para os próximos meses? Bom, no ano passado a gente teve o lançamento da 6ª geração, o robô que tem 20 kg de capacidade de carga e 1,75 metro de alcance. Esse ano tivemos um outro produto dessa 6ª geração que também foi lançado, alcance um pouco menor, 1,3 metro e 30 quilos. E até o final do ano o que é esperado em termos de lançamento são as novas soluções de software e de interface. Então, esse ano, agora, a grande expectativa depois desses últimos 2 produtos que aconteceram são os novos lançamentos de software. Nós tivemos a felicidade de adicionar mais um distribuidor muito grande no final do ano passado. Então a gente segue no trabalho de treinar, capacitar e deixar toda essa enorme força de vendas pronta para atender o mercado brasileiro. E aí, os robôs, eles são fabricados aonde? Eu queria entender um pouco esse caminho. Se uma empresa brasileira decide
comprar um robô? Qual que é? O robô vem da onde? Como que funciona? Bom, nossa fábrica está em uma cidade na Dinamarca, né? Se escreve Odense. Eu vou me arriscar. A pronúncia em dinamarquês seria Odense. Se não me falha a memória, é a segunda maior cidade da Dinamarca, e lá existe um polo de robótica muito importante, onde além da Universal Robots e da Mobile Industrial Robots, que é do mesmo grupo, existe um pool gigantesco de mais de 150 empresas que trabalham nos diferentes segmentos de robótica, drones, robótica da medicina e assim por diante. Então, nossa fábrica, nosso centro de desenvolvimento está lá. Nossos produtos podem ser despachados de maneira muito rápida, né? Nós temos o estoque pronto para despacho na Dinamarca, assim como nossos distribuidores também contam com certo estoque aqui no Brasil. Então, nós hoje atuamos através de uma rede de distribuição que pode atender os clientes nas principais áreas industriais do país. E quanto que custa um robô? Bom, nós temos produtos partindo de aproximadamente 25 mil dólares até 60 mil dólares. Você falou, a gente estava falando sobre a demanda, né, por robôs no Brasil, na China e em outros países. O que na sua visão precisaria acontecer para o Brasil ter uma demanda maior para esse tipo de produto? Bom, estando tão próximo ao mercado mexicano e havendo tantas similaridades entre o mercado mexicano e o mercado brasileiro, eu acho que eu vou tentar construir paralelos, tá? Então, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, México 120, o PIB brasileiro é significativamente maior, não só pelo tamanho da população, mas por toda a presença do agronegócio, da mineração e assim por diante. Agora, quando a gente para olhar a manufatura mexicana, olhando para dados do Banco, né, do Banco Mundial em 2022, que são os dados disponíveis mais recentes que a gente tem, a manufatura mexicana ela é quase 50% maior do que a manufatura no Brasil. Porém, tem uma diferença talvez mais importante do que apenas a dimensão, que é o percentual de exportação dessa manufatura. Então, o México acaba exportando um pouco mais de 70%, 75% da sua produção de bens manufaturados. O Brasil consome praticamente 80% da sua produção de manufatura. Então, o que acontece? A produção mexicana ela acaba sendo exportada e as fábricas mexicanas elas acabam competindo em outros mercados, onde o nível de concorrência talvez seja muito mais agressivo. A indústria brasileira está majoritariamente focada no consumo interno. Então, essa diferença eu acho que é o principal ponto para explicar a estratégia de produção que impulsiona a indústria mexicana a consumir, apesar de ser 50% maior, dela consumir 3 vezes mais robôs que são consumidos aqui no Brasil. O outro fator é uma questão sociodemográfica. Quando a gente vê o que está acontecendo em países da Europa e nos Estados Unidos, com o envelhecimento da população e com falta de mão de obra para atuar dentro da manufatura, a gente consegue entender a crescente demanda por automação. Quando a gente olha para o México, o custo de manufatura, né, o custo da mão de obra no México é muito similar à realidade no Brasil. Portanto, o tempo de payback, quando a gente olha apenas para a mão de obra direta, ele acaba sendo muito similar. Mesmo assim, a indústria mexicana investe muito mais, porque precisa de mais competitividade. E o fator socioeconômico é que no norte do México a gente já está vendo, apesar de ainda não ter, né, o fenômeno de labor shortage ou de falta de mão de obra que a gente vê em países
onde a curva já de envelhecimento da população em idade de trabalho está aumentando a média da idade, está diminuindo a quantidade de pessoas que podem trabalhar na manufatura, é que a gente vê índices de absenteísmo muito altos no México. E isso a gente ainda não enxerga no Brasil. Só que lá existe 2% de desemprego, enquanto aqui no Brasil a gente está próximo dos 8%. Então, apesar de ter uma curva demográfica um pouquinho mais adiantada que a do México, existe mão de obra disponível para a indústria brasileira. E isso a gente não vê no México. Tá? Então, o que está acontecendo? Nós temos cenários muito diferentes, olhando tanto para o perfil da indústria quanto para o perfil da população trabalhando dentro desses processos de manufatura. Tomara, torcemos muito para que a situação econômica do Brasil siga com indicadores positivos e que o desemprego continue caindo, mas com isso acontecendo e com a população envelhecendo, vai faltar mão de obra aqui, assim como já a gente nota no México e assim como a gente tem visto em países onde a média da população, a média de idade da população é mais alta. Você falou sobre a vinda de indústrias da Ásia para o México, para estar mais próximo do mercado americano, do mercado europeu. Você acha que o Brasil consegue aproveitar esse movimento também? Sim. A gente tem tido investimentos em menor escala do que no México por questões de tratados comerciais, só que o Brasil tem uma vantagem que é a disponibilidade de área industrial, a disponibilidade de energia elétrica e a disponibilidade de água, que são 3 itens de infraestrutura que estão escassos no México, né? Além disso, a gente tem uma matriz energética com mais de 80% a 85% limpa e renovável, enquanto no México esse número é muito mais baixo. Então, também as empresas que estão um pouco mais orientadas ao ESG, no momento de tomar uma decisão entre México e Brasil, a gente também tem histórias de casos positivos aqui no Brasil. Mas definitivamente o processo de nearshoring, ou seja, empresas que estão saindo da Ásia e estão vindo para a América Latina para poder estar mais próximas do mercado norte-americano, é uma realidade, uma oportunidade que a gente tem que continuar aproveitando. Então, pelo que você está falando aqui, o Brasil consome, sei lá, 0,5% dos robôs que vocês vendem, né? Dos robôs do mundo. Por que ter uma representação da empresa aqui? Por que vocês estão aqui? Obrigado pela pergunta. É complexa. Eu estou estudando a respeito e tentando contribuir com nossos parceiros, com a BDI, com o laboratório do Meta Indústria e com nossos clientes para encontrar a maneira de mudar essa perspectiva, né? Eu diria que hoje, atualmente, infelizmente, o Brasil compra apenas 0,5% dos robôs do mundo, mas a gente vê justamente por isso um grande potencial de crescimento, né? É um mercado de 210 milhões de pessoas, é um mercado que tem todas as grandes multinacionais do mundo presentes aqui, produzindo remédios, alimentos, bebidas, produtos de limpeza, cosmético, carros, implementos agrícolas, uma potência agroindustrial, uma potência na mineração. Então, o Brasil segue sendo um país de enorme potencial e nós queremos estar aqui para poder contribuir com o desenvolvimento da indústria brasileira. Eu tenho justamente o privilégio hoje de ser responsável pela operação na América Latina, e para mim hoje é uma experiência muito enriquecedora o fato de eu poder integrar atividades que estão sendo feitas pelas nossas equipes no México, aqui no Brasil e também em contato com os outros países da América Latina.
Então a ideia de estar aqui é para aproveitar esse potencial quando ele estiver assim, mais pronto para consumir robôs. Ele vai acontecer, né? Como eu disse, a gente tem já indicadores socioeconômicos que vão levar para uma maior demanda, assim como a gente viu no México. Como eu mencionei, eu espero que a economia siga melhorando e permita que mais investimentos sejam feitos. A gente busca contribuir com o processo de educação técnica, né, das pessoas que estão nas fábricas, para justamente poder captar todo esse potencial. Tá certo, Denis. Obrigada pelas respostas. Obrigado, eu. Qual